Estamos de volta com Rede Cidade Especial Política e estamos aqui com o deputado estadual Alcântara Filho, ele que é advogado natural de Aracruz, onde já foi vereador, presidente da Câmara também, deputado? Presidente da Câmara. Sendo, aqui, está dizendo ali no TP, presidente da Câmara no seu primeiro biênio. Em 2022, obteve 15.742 votos nas eleições e hoje é deputado estadual pelo Republicanos. Deputado Alcântara Filho, seja bem-vindo ao Rede Cidade Especial Política, meu irmão. Agora, formalmente, obrigado, mas às vezes a alegria é muito saudações grande. Rubro-negras de novo. De novo, temos que comemorar pentacampeões, né? Alegria. E o que a gente vê de camisa do Flamengo na rua, a alegria é muito grande, né? Mas bacana, a alegria é muito grande estar aqui para a gente bater esse papo, falar um pouquinho da política do nosso estado e estou à disposição, muito animado para bater um papo com a turma. Vamos lá, vamos deixar o nosso cientista político aí iniciar as perguntas. Na verdade, o Marcel ia iniciar, mas, deputado, eu tenho acompanhado o seu mandato ali na Assembleia Legislativa. Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua trajetória até a Assembleia, né, para depois a gente entrar em outras questões. Como é que foi essa corrida do Alcântara Filho até a Assembleia Legislativa? Perfeito. Primeiro, assim, já passou um pouquinho do histórico, eu fui vereador mandato, mas antes disso eu disputei algumas eleições, aí eu vou voltar um pouquinho mais atrás. Há pouco menos de 2 semanas eu perdi o meu pai, e o meu pai é o maior motivo de eu ter entrado na política. Meu pai foi servidor público estadual, aposentou como delegado de polícia, trabalhou em todo o estado do Espírito Santo, e quando ele aposentou, fomos morar em Aracruz, eu sou natural de Aracruz, mas eu rodei com ele alguns municípios, voltamos, e ali ele assumiu a presidência de uma associação comunitária. E eu vi a partir daquilo ali uma vocação de querer ajudar as pessoas. E aí ele tentou disputar a eleição de vereador, não teve êxito, e eu fui aprendendo naquele meio, e a partir disso, então, disputei algumas eleições. Eu nunca participei de nenhum grupo político, nunca fui de nenhum grupo específico, mas eu idealizei a política como uma forma de ajudar as pessoas. E aí tentei ser candidato algumas vezes, tomei muita pancada. Então, em 2016... Ganhou experiência? Ganhei muita experiência. A gente aprende mais perdendo que ganhando, derrota, na verdade. Em 2016, fui eleito vereador. Aí, contra o prefeito, os amigos, os vereadores, me colocaram como presidente da Câmara. A gente fez um trabalho legal. Em 2020, eu disputei a prefeitura de Aracruz, também contra o sistema, contra os grupos já existentes, e perdi a eleição por 162 votos, no município de 70 mil eleitores, pouco mais de 100 mil habitantes. E dali eu tinha uma decisão, ou sair da política e tocar a minha vida privada, né, a minha profissão, ou insistir naquilo que eu acreditava. E a gente continuou o trabalho. Em 2022 tive a honra de chegar ao mandato de deputado estadual, colocado primeiro por Deus e pela população. E eu tive 80% dos votos foi em Aracruz, eu saí de lá com mais de 12 mil votos, uma campanha sem recurso, feita na base mesmo, e hoje nos coloca na condição de fazer um trabalho não só para a região, mas para todo o estado do Espírito Santo. Sobretudo, quem acompanha o trabalho sabe, a minha pauta prioritária é fundada na defesa das crianças e dos cristãos. E a gente tem trabalhado, aprendido cada dia que passa lá na Assembleia e buscado honrar aí a população capixaba. Como é que é a sua relação, deputado, com o governo do estado? Então, eu fui, assim, eu tenho uma base... O Republicanos, né, é um partido de centro-direita. Perfeito. O PSB é um partido de centro-esquerda, esquerda, enfim. Como é que fica essa relação? Na primeira conversa que eu tive com o governador, logo após ganhar a eleição, eu deixei bem claro. O governo tem feito avanços em algumas áreas do estado, a economia, os investimentos são inegáveis e assim, eu busco ser justo e equilibrado em tudo. Só que eu venho com uma premissa. Isso, meu pastor Lena Cruz, quando eu falei que ia entrar na política, ele me disse algo que ficou marcado. Ele falou assim, ó, jamais negocie o inegociável. E o que é o inegociável? São os meus valores. Então eu coloquei isso na mesa do governador, falei que as pautas que são contrárias àquilo que eu acredito, porque a Bíblia nos traz como bússola, como linha, assim, eu sou firme, eu me posiciono, e tem sido assim. Tenho votado, obviamente, em projetos que são bons para o Estado,
tenho dialogado, tenho buscado conversar com os secretários, com a equipe de governo, apontado algumas coisas a serem melhoradas, mas tem também autonomia de mostrar aquilo que eu acredito que precisa ser corrigido. Então, a minha relação com o governo tem sido de altos e baixos, mas nesse momento eu tenho tido um diálogo aberto. Hoje eu estive na Casa Civil, fui muito bem recebido pelo secretário da Casa Civil, fui lá pedir as emendas lá para a nossa região, para os projetos sociais que são prioridades. Então, assim, nós temos tido diálogo, tendo um posicionamento firme nos valores, mas também sabendo reconhecer os avanços que nós temos tido, que não são poucos, verdade seja dita. Weber. Deputado, o governo federal, vamos dizer assim, há anos atrás, ali no início do governo Dilma, inaugurou-se, vamos dizer assim, a questão das pautas identitárias, né, da esquerda. Isso criou um conflito muito grande com a bancada evangélica, e esse conflito se estendeu até as assembleias. O senhor, como um defensor da pauta conservadora, da pauta cristã, qual a maior dificuldade que o senhor tem encontrado ali em relação a essas pautas identitárias na Assembleia? Perfeito, é importante destacar isso. Certa vez até conversei com a senadora Damares, a gente criou uma boa relação de amizade, que é do nosso Partido Republicanos, e ela me trazendo um pouco do conhecimento da história da década de 80, 90, quando isso começou a ser inserido, essas pautas do progressismo cultural, de essas ideologias, a pauta do aborto. Isso foi sendo disseminado, vem sendo trabalhado há muitos anos no Brasil e passou a ser percebido pelos conservadores. E nós somos a maioria. A maioria dos capixabas e dos brasileiros defendem os valores da família, defendem os valores da Bíblia, defendem os valores da vida. Então, nós acordamos recentemente. Mesmo porque acho que isso não existe. Acho que dá para nascer um pai e uma mãe que gostaria de ver um filho num colégio vendo algumas coisas que a gente já teve a oportunidade de ver na mídia, aí, algumas danças, algumas exibições de corpos, enfim. Então, dá para nascer um pai e uma mãe que seja a favor disso. Cada dia que passa, a esquerda ela tem tentado corromper os valores e os princípios familiares. E aí a gente tem uma questão que é cultural e econômica do Brasil. Isso para mim não quer dizer nem esquerda, para mim não tem nada a ver nem com esquerda nem com direita. É questão de, cara, como é que uma mãe e um pai pode aceitar uma coisa assim? Então, mas olha só, se a gente for para puxar a história disso, isso vem do marxismo cultural, que depois tem Antônio Gramsci, que é o fundador do Partido Comunista Italiano, que ele disse que para que eles pudessem suprimir as classes, que é o que o comunismo quer, eles não fariam a partir de guerra armada, mas que seria travar batalhas na mente. Então, a partir disso, eles entenderam, e Paulo Freire vem dessa linha, eles entenderam que um dos mecanismos para alcançar o projeto político, de ideologia política, seria subverter a ordem. E qual é a ordem natural que a gente acabou de dizer? Isso. Aí tem o decálogo de Lenin, né, Weber? O decálogo de Lenin, que fala um pouquinho sobre isso também. Exatamente. Né? Então, o que eu enxergo? Eu enxergo que, talvez por um problema social, econômico, tem muitos pais que têm negligenciado a educação dos seus filhos. Então, nós que viemos de uma família estruturada, a gente tem uma base, mas tem muita criança hoje que não vem de uma família estruturada. E aí essa criança fica à mercê de uma formação cultural que vão botar na cabeça dela. E aí nós temos dois fatores, a internet e as escolas, porque uma boa parte dos professores, dos educadores, foram formados a partir dessa premissa que vem lá do marxismo cultural para subverter a ordem. E por isso que a gente está vendo tanto desvirtuamento dos nossos valores. As crianças, os adolescentes, deixando os padrões que a gente tem, as tradições, aquela base sólida da família, que a Constituição Federal diz que é a base da sociedade, está ficando de lado. E a gente está fazendo esse enfrentamento. Essa é a minha pauta prioritária na Assembleia Legislativa. Por exemplo, nós temos o projeto de lei que tramita de minha autoria, que proíbe esse tipo, como você disse, de música, de sensualidade, de pornografia dentro das escolas. Hoje, por exemplo, foi aprovado um requerimento de urgência em um outro projeto nosso, por outro lado, que incentiva o governo a produzir cartilhas de orientação às crianças e os adolescentes de como se comportar no ambiente da internet. Porque em 2023 nós tivemos um recorde de
de violência sexual a partir da internet. Então a gente precisa fazer esse confronto. E na Assembleia Legislativa, nós já aprovamos algumas matérias importantes, temos outras muitas para serem aprovadas, mas sempre que se tem uma pauta ideológica, aí se tem um embate muito grande e fica muito claro o que o Everton disse, que é essa polarização de direita com a esquerda. Interessante, Marcel, é que no início do ano 2000, houve um congresso na Europa para se discutir a questão das crianças, se o pai podia bater ou não, né? E passado mais ou menos 2, 3 anos, os pais, né, aqueles que incentivaram essa ideia, disseminaram essa ideia, né, recorreram, fizeram novamente um congresso para pedir os pais, pelo amor de Deus, para começarem a corrigir os seus filhos. Então, é justamente isso. Qual o projeto que o senhor apresentou em relação, por exemplo, isso aqui é para proteção da família, proteção das crianças. Eu tenho, além da pauta escolar, né, por exemplo, nós temos uma pauta social também. Seria interessante a gente conhecer, vamos dizer assim, essa iniciativa, deputado. Perfeito. Nós temos vários projetos na Assembleia Legislativa e como eu sou presidente da Comissão de Proteção à Criança e Adolescente, obviamente a minha maior preocupação, como eu disse, é defender as crianças, porque muitas vezes não têm voz, e defender os cristãos, porque é o que eu acredito. E aí eu sou muito confrontado em relação a isso. Tem muita gente que fala pessoalmente, ou vai na rede social e fala, mas você tem que saber que o Estado é laico. Mas as pessoas têm que entender que o Estado não é laicista, ele não proíbe uma religião, ele não tem uma religião oficial, mas na Assembleia Legislativa nós temos 30 deputados para representar todas as parcelas da sociedade. E aí eu coloco alguns projetos, por exemplo, tem um projeto que virou uma lei em Aracruz, que quem me apresentou esse projeto é um procurador da República, que foi até cotado na época para ser ministro da Educação do Bolsonaro, que é o Guilherme Shelby. É o projeto Infância Sem Pornografia, que ele coíbe diretamente qualquer ação. Por exemplo, você tem o Centro da Juventude aí espalhado pelos municípios, que é pago com recurso público. Tem relatos de que em alguns desses lugares as crianças, os adolescentes, em vez de irem para lá para aprenderem a cultura, para aprender alguma coisa que presta, para uma menina de 10, 11, 12 anos para ficar dançando funk, rebolando lá com os marmanjos, com os meninos mais velhos. Então a gente precisa criar uma regra para que o servidor público, de fato, ele tenha responsabilidade com as nossas crianças. E além disso, tem outras pautas, e me vem na mente aqui, um outro projeto que foi aprovado hoje em regime de urgência, e que esse é espetacular, que é um programa para a gente proteger as crianças vítimas de feminicídio. Porque, infelizmente, esse é um índice de violência que vem crescendo a cada dia. O Estado, isso é muito divulgado, que tenta coibir a violência contra as mulheres, isso a gente vê sempre direto, mas e as crianças que ficam à mercê da sociedade ali? Perdem a mãe assassinadas, o pai, muitas vezes, é quem comete aí o feminicídio, e essas crianças ficam à mercê da sociedade, caem naquilo que a gente falou, não vai ter um padrão, não vai ter um suporte, e nós precisamos estender a mão para essas crianças. Então esse projeto ele prevê... Nem todas as famílias têm uma base... Uma rede de apoio. Sim, familiar ali, para perder uma mãe, você tem um avô, um tio, né, alguém que possa... Exatamente. Então, assim, criar um cadastro dessas crianças e adolescentes, dar prioridade no atendimento psicológico, escolar, e além disso a gente autoriza, através desse projeto de lei, para que o governo crie um benefício de um salário mínimo para essa criança, para que ela possa ter o mínimo de sustento e dignidade e até alcançar a maioridade. Everton, tem uma pergunta que você gostaria de fazer para ele? Se tiver tempo, tem duas, né, Marcelo? Não, tem tempo a gente não tem. Vai ter que ser uma coisa bem... Não, assim, o deputado... Quanto tempo nós temos aí, produção? 2h10 nós temos. É o famoso pinga-fogo, né? O senhor estava bem cotado assim, para disputar a prefeitura de Aracruz. Aí houve ali alguns encontros e desencontros, e o senhor não apoiou, né, a candidatura que vocês levantaram, ela vamos dizer, naufragou, e a gente esperava que o senhor fosse o candidato. O que aconteceu? E se o senhor tem ainda projeto de ser
candidato a prefeito da cidade, da sua cidade. E já emendando se é candidato a deputado federal em É isso aí, 2026. exatamente. Mas, ó, tem 1 minuto para responder, Bora, deputado. Vamos lá. Eu não fui candidato a prefeito de Aracruz porque a direita ali estava dividida, o PL tinha uma candidatura do delegado e a gente não republicanos. O delegado veio para o republicanos para ser o candidato, desistiu em cima da hora e aí eu falei que Deus não autorizou minha candidatura porque eu fiz um propósito com Deus. Se a direita se unisse, eu seria candidato. E aí o PL resolveu lançar candidato, outros também. Então a gente entendeu que não era o momento e aí conseguimos ampliar o nosso trabalho elegendo prefeitos e vereadores em todo o estado do Espírito Santo. E respondendo a pergunta de deputado federal, tem que comer muito arroz com feijão primeiro, criar musculatura. Então, a princípio, eu sou candidato à reeleição e a gente tem trabalhado muito para continuar esse trabalho na Assembleia Legislativa. Beleza, nós temos quanto tempo? Bom, então a gente vai ficando por aqui. O Everton, gostou do jogo ontem? Pô, perfeito, né? Perfeito. Bom. Uma Coisa do Gabigol ter saído. Marcelo, isso aí já foge. Esse comentário aí. Já foge da política. A gente tem 20 segundos. Deputado, obrigado. Deus te abençoe. Muita sabedoria aí no caminho, meu irmão. Obrigado, tamo junto. Obrigado pelo bate-papo. Gente, boa noite. O Rede Cidade Especial Política fica por aqui. Amanhã tem o jornal Rede Cidades com Arlisson Schneider. Até a próxima. Valeu!